Olá, queridos, já faz bastante tempo que eu não faço nenhuma gravação, né? Tem vários alunos me pedindo as gravações das aulas, então vamos lá. Hoje a gente vai entender se o certo é mandioca, aipim ou macaxeira. Vamos estudar a questão da diversidade cultural no Brasil. Quando nós pensamos sobre diversidade cultural, a gente vai pensar o seguinte: conjunto de diferenças vivenciadas por grandes grupos de pessoas que estão em uma única cidade ou em um mesmo país, mas que ainda mantêm características, crenças e costumes diferentes uns dos outros. Gente, todas as sociedades humanas possuem algum tipo de diversidade. Se vocês pararem para observar, o modo como nós vemos aqui no Rio de Janeiro não é o modo como as pessoas vivem no Nordeste, não é o modo como as pessoas vivem no Sul, no Centro-Oeste. E o nosso modo de viver sofreu influência a partir da colonização. Por exemplo, toda vez que eu pensar na colonização, eu vou entender que os europeus, eles chegam aqui, estabelecem as suas visões de mundo, estabelecem o que é certo e o que é errado. Nós já aprendemos nas outras aulas que isso se chama eurocentrismo, mas isso pode ser praticado por outros povos que não sejam os europeus. E aí nós chamamos de etnocentrismo, que é quando um grupo social se considera melhor do que o outro em termos de cultura. Toda vez que você sentir dúvida sobre o que é a cultura, você vai entender a cultura como hábito coletivo, que possui caráter histórico social, ou seja, é um hábito coletivo que muda conforme a época e conforme o lugar. Hábito coletivo nada mais é do que a crença em determinadas coisas, os costumes, as vestimentas, a alimentação. E quando vocês pararem para entender o modo como os grupos sociais vivem, vocês vão ver que dentro desses grupos existem diversas outras características. Por isso que se entende que dentro do Brasil nós temos uma diversidade cultural, e essa diversidade foi construída a partir da colonização, quando os europeus trouxeram para cá os seus costumes, a sua cultura, assim como os indígenas também contribuíram, assim como a população africana também contribuiu, mesmo que os europeus estivessem determinando que a cultura deles era melhor. Entenderam isso? Sim. Quer ver uma coisa que não tem aqui, mas que é legal vocês entenderem? A questão do etnocentrismo em comparação com o conceito de relativismo cultural. Vem com a tia, pensa comigo. Se etnocentrismo é a ideia de que existe um grupo social cujos hábitos, cuja cultura é melhor do que de um outro grupo ou de outros grupos, essa visão de mundo é construída de modo científico no século XIX. A ideia de que existe um grupo superior ao outro em termos de cultura, em termos de hábito, em termos de crença. Toda vez que você tiver dificuldade com hábito, com cultura, com crença, é só você lembrar: foca na tia, só eu na sua vida agora. Todos os grupos sociais humanos classificam as coisas que existem. O que serve para alimentação, o que serve para vestimenta, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. E quando um grupo se coloca numa posição em que se acha superior ao outro, é etnocentrismo. Só que durante o século XX vai surgir um antropólogo chamado Franz Boas. Logo na primeira metade do século XX. Vem com a tia. Franz Boas é uma barata, gente. Ele arrasa. Porque o Franz Boas vai virar e vai falar assim: vem cá, de onde você tirou que a sua cultura é melhor? De onde você tirou que a sua visão de mundo é melhor? As visões de mundo, elas são somente diferentes. Você aí no fundo da sala, foca aqui na tia, pensa com a tia. Cada grupo social vê o mundo de um jeito. Nós precisamos necessariamente estabelecer uma hierarquia dizendo qual é melhor do que o outro. Mas precisa fazer isso? Não. E o Franz Boas, ele vai falar exatamente isso. A gente pode olhar para as diversas sociedades humanas entendendo que elas são apenas
diferentes. E para explicar isso, ele cria o conceito de relativismo cultural. Ele vai falar, podemos até comparar as culturas, beleza, mas não podemos estabelecer uma relação onde nós dizemos que uma é melhor do que a outra. E a grande sacada, o grande barato do Franz Boas é que ele vai dar um nome para isso. Ele vai chamar de relativismo cultural. Foca aqui na tia, só eu na sua vida agora. O que vai acontecer? O Franz Boas vai falar, relativismo cultural é a proposta segundo a qual cada grupo possui a sua visão de mundo. Cada grupo classifica o mundo que o cerca de um jeito. A cultura é diversa, é múltipla, e nós devemos só respeitar a visão de mundo do outro. Gente, vamos lá, não é difícil. Nota que dentro do território brasileiro nós temos uma diversidade cultural. Não é difícil você respeitar a visão de mundo do outro. Agora, tem um negócio interessante, que se vocês olharem, é uma expressãozinha, que está escrita assim, nessa expressão, indústria cultural. Indústria cultural é uma expressão que foi criada para denunciar o processo de associação entre consumo e felicidade. Jovem, chama esse menino, diga pra mim. Quando você consome, quando você compra o que você quer, você fica feliz? E você? Você fica feliz quando você compra o que você quer? Quando você vem do shopping cheio de sacola, você fica feliz? Sim. Esse é o problema. A indústria cultural é a perspectiva segundo a qual a mídia, né, a propaganda, faz você acreditar que o seu valor está no que você tem. Aí você fica desesperado para comprar um telefone caro, um iPhone, que nem esse menino, pensa. Sua mãe chega em casa hoje com um telefone de 10 mil reais e fala, toma aqui pra você, como é que tu vai ficar? Caramba, eu tô feliz da vida, o telefone caro. Mas esse é o problema. É você colocar o seu valor num objeto. Esse é o grande problema. Porque a indústria cultural nada mais é do que o processo de associação entre consumo e felicidade, onde só quem ganha é quem está vendendo aquilo ali aos montes. Quando eu falo indústria cultural, a gente está falando de Adorno, de Horkheimer, que estão escrevendo na Alemanha na primeira metade do século XX. Eles estão na escola de Frankfurt, numa universidade, e eles fazem parte de um grupo de estudos que se chama Teoria Crítica. É um grupo de estudo de orientação ideológica socialista. Socialismo é a ideologia onde existe a crença de que se a propriedade for coletiva e a liberdade for coletiva, todo mundo vai viver bem. Chama esse menino. Imagina uma sociedade onde todo mundo é igual, todo mundo tem acesso às mesmas coisas, todo mundo tem as mesmas oportunidades. Imagina uma sociedade onde a liberdade é coletiva, onde você entende a importância de ser livre dentro da visão de mundo de todo mundo. Então, é essa perspectiva ideológica que influenciou os autores. Foca na tia, o que eu estou falando é importante. E esses autores vão olhar para a sociedade e vão falar, olha só, esse negócio de capitalismo é muito ruim, porque o capitalismo pega tudo que existe na sociedade. Jovem, presta atenção na tia. O capitalismo vai pegar tudo que tem na sociedade, toda a produção artística, a ideia de moda. Você não gosta de andar com roupa da moda? É, você mesmo. Não é legal andar com a roupinha da moda? É, só que a ideia de moda, ela também é construída a partir de uma perspectiva de lucro. A ideia de moda, a ideia de sociedade de consumo, para gerar lucro para os empresários capitalistas. Capitalismo é um modo de viver
orientado pela propriedade privada, aí não é coletiva, que a coletiva é socialista, foca na tia. E capitalismo é orientado pela liberdade individual. Então nota que o capitalismo, ele se opõe ao socialismo. No capitalismo você tem propriedade privada e liberdade individual. Sociedade de mercado. Você realiza trocas fora da sua casa para obter benefício dentro da sua casa, na sua vida privada. Fora da sua casa é vida pública. Foca na tia. Preste atenção no que a tia está falando. Para depois ninguém fazer lavagem cerebral em você. Então não existe essa história de que capitalismo é uma coisa do mal. Não é isso. É um modo de viver as relações humanas orientado pelo princípio da propriedade privada e liberdade individual, da troca na vida pública, fora da sua casa, para obter benefício na sua vida privada, dentro da sua casa. E o interessante disso tudo é que falar em indústria cultural significa falar de uma perspectiva que, segundo Adorno e Horkheimer, é uma perspectiva de alienação. Você fica alienado e não consegue enxergar o seu valor. Você só se sente alguém importante se você tiver com o telefone caro, se você tiver com o tênis da Vans, se você tiver com um fone de ouvido bacana, da moda. Você não encontra valor na sua existência, mas você encontra valor no bem material. E essa cultura se chama cultura de massa. E a cultura de massa é uma cultura produzida para dar lucro para o capitalismo. Essa é a interpretação e a visão de mundo dos autores que criaram a expressão indústria cultural. E o interessante disso é que tem um lado bom da indústria cultural, que é o Walter Benjamin, que vai sinalizar o lado bom da indústria cultural. Quando o Walter Benjamin sinaliza o lado bom da indústria cultural, ele vai falar o seguinte: existem bens que nem todo mundo tem acesso porque custa caro. Mas a indústria cultural, quando ela começa a reproduzir as obras de arte, ela produz a possibilidade, a probabilidade da pessoa pobre ter acesso a um bem que ela não poderia ter porque custaria muito caro. E o grande exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do show ao vivo. Ver, por exemplo, um artista cantando ao vivo é muito mais legal do que escutar a música no Spotify, não é? Mas o Spotify é a reprodutibilidade técnica. Já que eu não posso ir lá olhar o meu artista predileto cantar ao vivo, eu escuto no Spotify. Isso é reprodutibilidade técnica. Eu posso pagar o Romero Brito para pintar um quadro para mim? Não, porque eu sou professora, eu sou pobre. Mas eu posso ir na loja lá no Rei dos Quadros e comprar uma cópia. Então a cópia é a consequência da reprodutibilidade técnica que torna possível o acesso a um bem que, sendo pobre, eu não teria. Entende a situação? Agora, outra coisa importante da construção da diversidade cultural no Brasil é a discussão sobre a intolerância religiosa. Os europeus, jovem, depois você brinca com os pezinhos, presta atenção na tia. Os europeus, quando chegam aqui, eles estão preocupados em determinarem que a religião deles era melhor. E começam a associar todas as religiões de origem africana ao que é ruim. E essa associação, ela é cultural, ela é construída. Lembra que o que é cultural não é natural. O que é natural nasce com a gente. O que é cultural a gente constrói na vida e sociedade. O natural você não pode desconstruir. O social você pode. Entende? A natureza, eu não posso fazer uma árvore nascer do jeito que eu acho que ela tem que nascer. Mas o que é construído socialmente eu posso mudar. Por isso que se discute tanto a importância da tolerância
e respeito à diversidade religiosa no Brasil. Entenderam isso? Sim. Posso finalizar? Beleza.